Segundo o Credit Suisse, entre 10 países selecionados, o Brasil foi o que registrou maior crescimento na parcela apropriada pelo 1% mais ricos, que já chegou a 49,6% do total. 1% tem a metade da riqueza do país. O patamar de riqueza no Brasil das pessoas varia segundo o nível de renda delas. Assim, uma pessoa que ganha até um salário mínimo acha que R$ 5.000, acima de R$ 5.000, 6.000, já é rico. Não percebe que esse 1%, para concentrar quase 50% da riqueza do Brasil, ganham valores de 1 bilhão, mais de 1 bilhão, muito mais de 1 bilhão. E são esses os que têm de ser tributados. É fundamental recuperar a capacidade de agir do Estado. E eu acredito que só se recuperará a capacidade de agir do Estado com a questão da tributação dos mais ricos. Não tem outra forma. Bom, a pandemia e a reforma trabalhista aprofundaram a desestruturação do mercado de trabalho. A comparação entre o primeiro trimestre de 20 e o de 21 mostra que o mercado de trabalho se tornou ainda mais excludente. Eu não vou dar todos os dados aqui, porque eu acho que vocês esses conhecem. Eu queria me deter aqui na pesquisa da Oxfam. Foi feita em parceria com o Instituto Datafolha, lá da Folha de São Paulo. O que eles afirmam a partir dessa pesquisa, que é de dezembro de 2020? Primeiro, que consolidou-se na população a crença sobre o vínculo entre desenvolvimento e equidade. 8 em cada 10 pessoas acreditam que não é possível progresso sem redução das desigualdades. Uma das questões mais importantes, a meu ver, foi o apoio à tributação. 56% concordam que o aumento dos impostos, em geral, para financiar políticas públicas é necessário, ante 31% em 2019. Então, hoje são 56%. O que implica que, da parte da população, tem uma percepção pró-tributação. Aí é que vem um número interessante. 84% concordam com o aumento dos impostos de pessoas muito ricas para financiar políticas sociais. Pós-pandemia, vai necessitar necessariamente de uma política tributária progressiva, tributando os mais ricos, tanto por renda como patrimônio, seja ele obtido ou herdado. E eu acho que tem de se pensar seriamente sobre a questão financeira e a digital. Bom, mas eu acho que nós temos de pensar outra coisa, que é o fato que o Brasil precisa de um investimento brutal em educação, por 2 motivos. O primeiro motivo tem a ver com a pobreza, que é o fato de que é o caminho para você ter, de fato, uma garantia que a sua distribuição será de riqueza, porque a educação não pode ser tomada por ninguém, como o caso da renda, e que nós vimos que está sendo feito. Então, é por isso, porque torna a saída da pobreza mais efetiva. Mas não é por esse motivo só, não. É porque não haverá no Brasil desenvolvimento sustentável se você não galgar, deixar essa primarização, voltar as costas para essa primarização da economia brasileira, que, como outro dia eu estava falando com o Postman, e o Postman me disse uma coisa bastante correta, parece que nos estão fazendo retornar, não a 2003,
mas a 1920, quando o Brasil era primário exportador. Sem crédito não há investimento. Essa é uma regra. Então, sem crédito não há investimento. E sem crédito, tá? E tem vários tipos de investimento. Tem um crédito que tem de ser subsidiado. Por exemplo, agricultor familiar, todo país tem de querer ter uma política de segurança alimentar. Então, o que nós fizemos? Nós saímos de uma quantia de crédito irrisória para agricultor familiar, tá? Em torno, variava de 400 milhões para 1,5 bilhão, para, no final, chegarmos a 30 bilhões de crédito subsidiado por agricultor familiar. Só para ele. Por quê? Porque você precisa disso, principalmente na agricultura. Aliás, isso é prática em todos os países do mundo. Por que a gente não vê investimento no Brasil? Por quê? Eles fizeram de tudo para demonizar o BNDES, porque os bancos privados não fazem financiamento do tipo do BNDES. Que tipo de financiamento? Se o Brasil quer estrada, se o Brasil quer uma ferrovia, se o Brasil quer uma hidrelétrica, se o Brasil quer uma obra de saneamento básico para garantir que as pessoas tenham saúde e não estejam misturadas aos esgotos, só tem um jeito: financiar. E não pode ser financiar por 5 anos. Financiamento de obra pesada é por 15, 20 até 30 anos, em todo o mundo. Então, enquanto for essa vigência, enquanto estiver vigindo esse tipo de política, você não vai ver financiamento de obra nenhuma nesse país. Por quê? Porque o capital privado não financia com o recurso dele, ele toma emprestado e aí ele financia.